Olá, tudo bem? Aqui é o professor Fernando. Nesse vídeo, vamos estudar sobre volume e capacidade. Então, o que é volume? Volume é a medida do espaço ocupado por um sólido, por um gás ou por um líquido, né? Então, a unidade de medida mais utilizada é o metro cúbico. Considere um cubo, que a aresta mede 1 metro, então o volume dele é de 1 metro cúbico. Volume. Então, a gente fala em volume, um exemplo aqui, uma conta de água, né? A gente vê que é medido em metro cúbico o consumo. Um outro exemplo, um caminhão que carrega material para construção, né? Areia. Então, ele tem uma capacidade que é de... Tem alguns que são de 6 metros cúbicos, outros de 3, outros de 12. A gente vê também essa unidade de medida quando vai abastecer no posto de gasolina que tem gás, né? O gás natural é medido também em metro cúbico. E tem outros submúltiplos do metro cúbico, que é o milímetro cúbico. Né? No simples um exame de sangue, a gente vê essa unidade. Então, outras unidades de volume. A gente tem aqui da esquerda para a direita, quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, decâmetro cúbico, metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico e milímetro cúbico. Para transformar, né, de uma unidade maior para uma menor, a gente vai ter que multiplicar por 1000 toda vez que transforma de uma unidade para outra. E da direita para a esquerda, você tem que dividir por 1000 para transformar. Volume e capacidade. Então, uma observação importante. 1 metro cúbico corresponde a 1000 litros. Então, considere como exemplo uma caixa d'água, né? Essas caixas feitas de polietileno. Então, aquela que cabe 1000 litros, ela corresponde a um cubo que tem 1 metro de aresta. Então, a água que cabe numa caixa d'água dessas vai caber também, né, correspondente a um cubo desses. Então, unidade de medida de capacidade. Tem o litro, né, que é o mais usado, e tem os múltiplos e submúltiplos. Então, vamos ler da esquerda para a direita. Quilolitro, hectolitro, decalitro, aí tem o litro, decilitro, centilitro e mililitro. Para transformar de uma unidade da esquerda para a direita, a gente vai ter que multiplicar por 10 de uma para a outra, e se for voltando, divide por 10. Então, tem uma fórmula para calcular o volume de qualquer bloco retangular. Usamos essa aqui, que é V igual a A vezes B vezes C. A significa o comprimento, B a medida da largura e C a altura. Um exemplo, determine a capacidade da cisterna, sabendo que 1 metro cúbico corresponde a 1000 litros. Então, tem uma cisterna que tem 12 metros de comprimento, 3 metros de largura e 5 metros de profundidade, né? Ou de altura. Então, a fórmula que a gente vai usar é multiplicar as três medidas. Então, 12 vezes 3 dá 36, multiplicando por 5 vai dar 180 metros cúbicos. Mas está pedindo na questão a capacidade, então a gente quer saber a quantidade de água, né, que cabe nessa cisterna. Lembrando que 1 metro cúbico corresponde a 1000 litros, então é só você acrescentar 3 zeros no resultado. Então a resposta é essa, o volume, né, a capacidade é 180 mil litros. Uma piscina cujas dimensões são 10 metros, 6 metros e 1,6 metros. Sabendo que 1 metro cúbico são 1000 litros, calcule a quantidade de água que cabe nessa piscina. Então, usando a mesma fórmula, V de volume é igual a 10 vezes 6 vezes 1,6. Quando multiplica 10 por 6 dá 60. Multiplicando por 1,6 dá 96 metros cúbicos. Lembrando de novo que 1 metro cúbico são 1000 litros. Então, acrescentando os 3 zeros, vai ficar 96 mil litros. A quantidade de água que cabe nessa piscina. Mais um exemplo. Determine o volume desse bloco retangular.
Então aqui está em centímetros as medidas. Multiplicando 42 por 25 dá 1050 vezes 26. Então, fazendo os cálculos, você vai obter 27.300. Esse é o volume que vai dar em centímetros cúbicos. Um outro exemplo, determine o volume do cubo, em seguida determine a capacidade. Então, ele tem 8 metros de aresta, então o volume é 8 vezes 8 vezes 8. Vai ficar 64 vezes 8, que dá 512 metros cúbicos. Queremos saber a capacidade, lembrando novamente. Então você multiplica por 1000, vai ser assim, é só acrescentar os 3 zeros, né? 512 mil litros. Então, gente, nesse momento você pode parar o vídeo, né, dar uma pausa e responder aqui esses quatro itens. A primeira, para determinar o volume e a capacidade de paralelepípedos. E na 2, calcular o volume e a capacidade, né, de 2 cubos. Porque matemática a gente tem que treinar, né? Então você pode colocar a resposta aqui nos comentários se quiser. Então é isso, pessoal. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e que tenha lhe ajudado de alguma forma. Um bom estudo e até a próxima.